Olá, graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos à luz das Escrituras. Quero deixar meu agradecimento aqui a você que se inscreveu no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus possa abençoar a sua vida através deste canal. Se você ainda não é inscrito, faça o meu convite, se inscreva, ative o sininho, para que todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo a notificação e sendo abençoada, sendo abençoado. Hoje nós vamos começar a nossa meditação sobre o livro de Romanos, capítulo 8. Logo após a nossa vinheta, você é meu convidado, minha convidada, para juntos meditarmos nesse maravilhoso texto que as cartas de Romanos, escritas por Paulo, nos deixam como orientação para firmarmos nossos passos na fé em Cristo Jesus. Diz assim as Escrituras: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que, como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo deixa aqui, finalzinho do versículo, não andemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, precisamos viver em novidade de vida. Lembrando que o Mestre Jesus falou a Nicodemos: necessário é vos nascer de novo. E muitas vezes nós estamos que nem Nicodemos: como pode eu, homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? E aqui Paulo novamente nos reforça o convite do Mestre, não andando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, uma vida nova depois do nascimento em Cristo Jesus. Uma mudança de atitude, uma mudança no comportamento, uma mudança de vida. E é isso que nós vamos meditar e refletir sobre esses 4 primeiros versículos de Romanos, quando Paulo nos convida a uma mudança de atitude, a uma mudança de vida, e nos mostrando que isso não é algo impossível, é algo possível para mim e para você, mas nós só vamos alcançar quando nós refletimos e meditamos sobre esse texto, que não vamos conseguir isso com méritos próprios, mas somente com a ajuda do próprio Criador. Quando olhamos para o versículo 1, Paulo inicia com uma declaração total de libertação. Não há mais condenação. Quando ele fala assim: agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o fato de Cristo ter morrido na cruz, ressuscitado, nos traz uma nova esperança, nos traz uma nova novidade de vida. E se eu aceito esse sacrifício e aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, então não há mais condenação para mim. O termo agora mostra que algo mudou. A carne e não tem mais vitória sobre a cruz de Cristo. Então, o que a lei não podia mais fazer, o Cristo na cruz nos deu um livre acesso ao coração de Deus, à presença de Deus Pai.
Estar em Cristo Jesus significa estar unidos a Ele pela fé, ter sua justiça imputada e seu Espírito habitando em nós. Os que andam segundo a carne são aqueles que não são dominados pelo Espírito. Aqueles que não andam segundo a carne são aqueles que não andam mais segundo o pecado, mas segundo o Espírito de Deus, que transforma sua forma de pensar e de agir. Então nós vemos que quando eu era o velho homem, quando eu fazia a minha vontade, o meu querer, a carne imperava em mim, o meu pecado me dominava. Mas quando eu decido me sujeitar à vontade de Deus, ao Espírito Santo, então nós vemos aí então que há uma transformação. Não é mais o meu querer, não é mais a minha vontade, mas é o que Deus quer para a minha vida e o que Deus tem para mim. Quando observamos então o versículo 2, Paulo expõe em evidência as duas leis espirituais, a lei do pecado da morte e a lei do espírito da vida. O pecado da morte é o poder destituído que leva o ser humano a pecar, e por isso morre e tem a morte espiritual. Porque o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo que nos distancia de Deus. Então, nós vemos que isso vai nos levando para a morte, não somente carnal, mas também a morte espiritual. E além do Espírito da vida, é o poder libertador do Espírito Santo, que atua por meio de Cristo. Então, quando Jesus fala, olha, eu vou para o Pai preparar-vos lugar e não vos deixarei órfão, vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então aqui agora Paulo, cheio desse Espírito Santo, nos orienta, nos direciona, olha, o melhor caminho para você seguir é estar debaixo da lei de Deus, estar debaixo da autoridade de Deus, estar debaixo da misericórdia desse Deus Salvador, desse Deus transformador, desse Deus libertador. Então, nós vemos aí um direcionamento de Paulo através do Espírito Santo, nos mostrando que em Cristo Jesus a verdadeira liberdade. E quando nós olhamos então para agora o versículo 3, Paulo expõe que a lei era importante, mas ela não somente não conseguiria mudar o coração do homem. Porque nós vemos quando Moisés sobe ao monte Sinai para ter uma presença com Deus, e Deus quer dar-lhe os 10 mandamentos, e quando Moisés volta para o povo e vê aquele povo pecando, isso demonstra que o homem sempre quis, por causa do seu pecado, preencher o lugar de Deus. E achava que Deus era demorador, que Deus era tardio, que Deus não operava, e logo colocava algo para suprir essa necessidade, essa falta de Deus. Construíram bezerros de ouro, construíram outros deuses, adotaram deuses pagãos por onde andavam, e Deus sempre condenando essas atitudes. Até que chegou a um ponto que Deus rompeu com o povo. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento há um silêncio de 600 anos, onde Deus ficou quieto para o povo, porque o povo já não queria mais saber de Deus. O povo queria somente a sua vontade, segundo o seu querer. E Jesus expõe isso quando ele vem e vê o templo cheio de mercadores, de mercenários, de religiosos, de doutores da lei, que subjugava o povo com a lei, mas eles mesmos viviam longe do padrão de Deus e longe do padrão da lei, mas o povo era subjugado pela lei. Então agora Cristo, ele rompe esse ritual humano e destrói a lei. Ele cumpre todos os requisitos da lei que abominava o pecado, que separava o homem de Deus do pecado. Então a lei agora é substituída pela graça de Deus através de Cristo Jesus. A fraqueza estava na carne, ou seja, na natureza de cada homem, cada mulher.
Deus revelou isso ao enviar seu Filho Jesus, que se fez homem, sem pecado, porém sujeito às mesmas limitações humanas. Na cruz, Cristo condenou o pecado na carne, derrotando seu poder e pagando o preço da culpa. Então nós vemos aí Jesus trazendo para nós a restauração que tantos precisávamos, que a lei não conseguiu, que a religião não conseguiu, mas Cristo finalmente rompe isso, e aquilo que separava o homem de Deus agora não separa mais. Agora nós temos livre acesso a Deus. E quando nós olhamos para o versículo 4 do capítulo 8, nós vemos que o propósito da obra de Cristo é que a justiça da lei não nos condene mais, mas não pelos nossos próprios méritos ou pelos nossos próprios esforços. Então Paulo fala, olha, demonstra aqui pela leitura do versículo 4, porque a justiça da lei cumpre-se em nós, e para que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas porque o Espírito Santo produz em nós um novo modo de viver, a justiça, a obediência e o amor que a lei exigia agora brotam naturalmente de um coração transformado. Então agora eu não faço mais as coisas porque eu sou querer fazer uma barganha, uma troca para com Deus. Agora eu faço porque eu entendo que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Fazer a vontade de Deus vai me trazer alegria, vai me trazer paz, vai me trazer regozijo, vai me trazer um novo ânimo. Então agora eu me desligo das coisas da carne, eu deixo para trás as coisas que me condenam, que me acusam, e começo então a prosseguir, a andar, a caminhar, a buscar a vontade de Deus. Vamos refletir agora sobre isso. Quando Paulo declara que já nenhuma condenação há, ele está descrevendo o coração do Evangelho. Muitos vivem sob culpa, tentando ajudar a Deus por esforços próprios. Mas Paulo nos lembra, a justiça vem pela fé em Cristo, não por obras. Então, nós observamos e olhamos para o espelho do Evangelho. E o que ele vai refletir em nós? Olha, a cruz de Cristo. O que te basta para que você encontre o perdão, o regozijo, a alegria em Deus é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. E por isso que quando nós vemos os homens, as mulheres se martirizando, se autoflagelando para alcançar a graça de Deus, é porque eles entenderam o propósito de Cristo na cruz. Porque quando entendemos que Cristo é suficiente para nos perdoar, então aquilo que nós considerávamos como ganho, agora nós consideramos como perda. Não porque somos melhores ou superiores, não, porque entendemos o Evangelho de Jesus. Entendemos o propósito de Jesus. Entendemos a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O Espírito trabalha em nossos corações e mente, nos moldando e libertando do pecado. Enquanto a carne nos puxa para baixo, o Espírito nos revela e a vida de santidade. A cruz não somente perdoa, ela é transformadora. E é isso que nós precisamos crer, que a cruz de Cristo, ela é transformadora para a minha vida, para a sua vida. Sendo assim, viver no Espírito é permitir, deixar Deus nos moldar, mudando nossos pensamentos, palavras e atitudes. A presença do Espírito é uma marca do cristão verdadeiro, não somente aquele que crê em Cristo, mas vive nele. Então, se nós olhamos a passagem, lembrando do dia que Jesus
foi preso e os discípulos começam a andar no meio da multidão e eles reconhecem a Pedro e falam: tu é um deles. Tu é aquele que andava com esse tal de Jesus. Você tem algo diferente. Eu acho que você andava com um mestre, não é aquele que era Jesus, que falava que era o rei dos judeus? Mas por quê? Porque a luz de Deus, a transformação de Deus brilhava sobre aqueles homens. Aqueles homens tinham algo diferente, que era a luz de Jesus, tendo Jesus por perto ainda. Porque era transformador, era glorioso a presença de Deus na vida daqueles homens. E quando nós olhamos para os evangelhos e olhamos para as cartas, nós olhamos então que em João 8,36 está escrito assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que Paulo aqui nos reforça. E no versículo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, ou seja, você é livre. Mas aqueles homens ainda não estavam entendendo o que o mestre falou, mas agora com o reforço de Paulo, eles começam então a começar a refletir, a meditar e entender o que é o verdadeiro evangelho. Gálatas 5,16 nos diz assim: andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Ou seja, se você está andando no Espírito, a carne não terá espaço, não te dominará, não tirar a sua força, não vai tirar de ti a tua direção, o direcionamento que Deus te colocou, o propósito que Deus colocou. E em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então nós vemos que a Bíblia se completa, os textos de Paulo não é uma coisa isolada da Bíblia, mas é um complemento. Porque um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Então que essa palavra, agora que estamos adentrando em Romanos 8, seja abençoadora, seja edificante para a sua fé, venha afirmar seus passos. E lembrando que então, que aqui no início do carta de Romanos 8, Paulo vem enfatizar que Cristo é a nossa liberdade. Não é os nossos méritos, não é o nosso esforço próprio, mas a graça do Espírito Santo sobre nossas vidas, que nos faz chegar muito mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Que Deus nos abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, para a honra e glória do nome de Jesus.